Como que tanca? Eu perco tudo. Eu tava quase uma semana sem tomar café porque não tinha aqui em casa. Aí eu fui no mercado comprar café. Cara, um café tá R$ 30. Tá R$ 30 um saco de café. Eu não tô falando daquele café torrado, tô falando daquele café em pó. Meu, R$ 30. Um saco de café. Você me pergunta, Dionísio, você tanca isso? Eu falo, eu perco tudo. Como que é possível que num país, o país mais rico do universo, haja uma administração tão terrível a ponto de fazer com que nós, que somos o país que mais produz café no mundo, vendamos para o nosso próprio povo por R$ 30. R$ 30. Antigamente o café era um item essencial na alimentação do trabalhador para ele se manter ativo nas fábricas. Hoje é um artigo de luxo. Quase ninguém consegue comprar. Eu perdi metade da minha poupança só nessa compra de um saco de café. O doutor Enéas, ele, citando uma frase do seu ministro da Economia, o doutor Adriano Benayon, dizia que se o Brasil fosse mal administrado, ele crescia 10% ao ano. E por que o Brasil não cresce? Simples, porque ele é administrado rumo ao fracasso. Porque esse governo imbecil que nos acompanhou por quase 20 anos pretende apenas fazer com que o Brasil cresça da maneira mais fácil. Eu vou vender comodidades, eu vou crescer, vou vender comodidades lá para fora e vou evitar a industrialização do meu próprio país, que é o que define, de fato, o desenvolvimento econômico de um país. Porque você acha que a Venezuela é algo bem desenvolvido só porque ela lucra bastante com a venda de petróleo? Pelo amor de Deus. País desenvolvido por exemplo, Noruega, Chile, Singapura, que embora não tenham um PIB alto, eles ainda assim gozam de uma sofisticação econômica de invejar. Inclusive, a Singapura é o país com a maior complexidade macroeconômica de todos. Complexidade macroeconômica é um índice, um gráfico que mede a venda, a exportação e a produção também de itens manufaturados, por exemplo, tecnologias. Um país que vende muitas tecnologias de alto calibre, por exemplo, a Coreia do Sul, também é outro país com elevadíssimo índice de complexidade e sofisticação, é um país com muita complexidade macroeconômica. Ao passo que um país que se foca completamente em venda de itens primários, por exemplo, petróleo, gás natural, essas coisas, é um país com baixa sofisticação econômica e também, consequentemente, é um país que tende ao fracasso. Pois a maioria dos países com baixa sofisticação econômica são países da África, são países da Ásia que não acompanharam o crescimento dos tigres asiáticos. Porque eles acreditam, não, contanto que eu tenho o lucrinho aqui, exportando para fora as riquezas do meu país, não, tá tudo bem. Porque aí eu posso gastar com gastos, com programas sociais e assim eu vou me manter no poder, como esse governo incompetente fez durante 20 anos na nossa nação. Porque desde que o governo Lula assumiu, as exportações de produtos primários só cresceram, comodidades, enquanto que a exportação de produtos manufaturados se manteve constante. Em outras palavras, o Brasil não se desenvolveu no setor industrial. Se manteve e ainda se mantém refém, dependente das importações dos produtos dos países industrializados. Em outras palavras, nós vendemos as riquezas da nossa terra para esses países ricos que possuem indústrias, mas não as nossas riquezas, e compramos as nossas mesmas riquezas 3, 4, 5 vezes mais caras porque somos incapazes de produzir as manufaturas aqui no nosso país. E por quê? Porque o governo só quer o lucrinho imediato.
para dizer, nossa, olha que nós estamos crescendo, o PIB, para gastar em Bolsa Família, em Bolsa Gás, em Bolsa Tigrinho, e dizer, não, nós somos o governo do povo. Que mentira. Que mentira, vocês são o governo do próprio bolso. Gastei metade da minha poupança só comprando um saco de café. Um saco de café. R$30. E você me pergunta, Dionísio, você tanca isso? Não. Eu perco tudo. Se eu fosse presidente desse país, dessa jossa, o que eu faria? Olha só, eu não quero que vocês se ofendam, mas eu acredito que um país como o Brasil, ele padece de uma desvantagem competitiva no mercado internacional justamente em função da sua grande riqueza de comodidades. Porque, como eu falei, isso estende, né, o mercado apenas a se apoiar nos lucros baseados nas exportações destes itens e as indústrias manufatureiras não se desenvolvem, não sentem incentivo para se desenvolver. Tanto é que muitos dos países hoje super desenvolvidos não possuem tantas riquezas como nós possuímos. Porque eles, vendo que as riquezas não poderiam ser produzidas a partir diretamente da terra, tiveram que comprar essas riquezas de fora e achar algum jeito de transformá-las para gerar ainda mais riqueza para o país. E daí o incentivo para a manufatura. Enquanto que um país rico como o Brasil não sente esse incentivo, porque contanto que a balança comercial esteja dando lucrinho, não é preciso se desenvolver. Ao passo que outros países como Japão, Singapura, Hong Kong, que não tem nenhum recurso natural praticamente, são potências em índice de desenvolvimento humano, complexidade econômica, sofisticação industrial, enfim. Seria preciso, no caso, nós taxarmos as exportações de produtos primários, ao mesmo tempo que nós fazemos uma isenção fiscal, uma redução progressiva, tanto dos impostos quanto dos juros aqui no país. Em outras palavras, nós transferirmos os impostos sobre o nosso próprio povo para os impostos de exportação dos produtos primários. E com a receita adquirida a partir desses impostos, dedicar uma parte para um fundo internacional de dólar, enfim, para nos garantir na balança comercial, caso haja algum desincentivo, alguma variação que nos afete negativamente, e outra parte investir na infraestrutura do nosso país. Foi assim que a Coreia do Sul cresceu. Foi assim, é isso que a Noruega está fazendo, com base nas exportações do petróleo. Eles fazem um fundo internacional para se manterem. Porque ao taxar os produtos primários, nós não temos só a intenção de transferir as receitas, melhor dizendo, transferir os impostos aqui de dentro para fora, mas fazer com que o câmbio aumente. Porque em aumentando o câmbio, tornar-se-á muito mais competitiva a nossa nação no setor manufatureiro lá fora. Porque quando a moeda está muito cara, fica caro demais para comprarem de fora os nossos itens que fazemos aqui dentro. Enquanto que a nossa moeda baixa, os itens se tornam mais competitivos. Tanto é que, inclusive, essa é a estratégia da China para competir no mercado internacional com os Estados Unidos. Eles abaixam 28 vezes mais sua própria moeda em relação ao dólar. Tanto é que justamente por isso que querem fazer a moeda no Mercosul e o Donald Trump não quer isso. Mas o câmbio já está muito alto. Não pode aumentar mais. Porque se aumentar mais, as maquinarias das indústrias agrícolas ficariam muito caras, porque nós mesmos não produzimos, importamos lá de fora. Isso seria transferido para os alimentos, ou seja, o café, que eu reclamo que está sendo cobrado por R$30, está sendo cobrado por R$40, R$50. Por isso que seria primeiro, antes de aplicar esse modelo, esse projeto macroeconômico, seria primeiro necessário fazer a isenção fiscal e um grande investimento
no setor primário. Porque o câmbio, como ele está muito alto, ele precisa de alguma forma baixar para que depois ele aumente através dos impostos, que eu falei agora há pouco. E para que o câmbio diminua, aquilo em que nós mais nos apoiamos na balança comercial precisa ter maior incentivo. Porque assim, o próprio preço desses itens lá fora diminuirá. Em outras palavras, a nossa moeda se tornará mais valiosa lá fora. E, portanto, será preciso investir no setor, no mercado primário, para que ele se torne muito mais capaz de vender lá fora. Nossa moeda diminua. Perdão, o nosso câmbio diminua. E diminuindo, por exemplo, até R$3 mais ou menos, nós tacamos pelo menos um imposto suficiente até chegar a R$4,24, que é, para o Brasil, o ponto de um nível industrial suficiente para que a nossa moeda se torne competitiva lá fora em relação às mercadorias mais sofisticadas, que justamente por serem justificadas são mais caras de serem compradas lá fora. Então elas se beneficiam de um câmbio um pouco mais alto. Agora, por que o câmbio é maior do que essa taxa no Brasil atualmente e o Brasil não se desenvolve? Simples, não tem indústria. Não tem incentivo fiscal para que as indústrias nasçam. O Brasil é o país que mais cobra em alíquota imposto do mundo. Nem a Alemanha cobra tanto imposto quanto o Brasil. Olha que a Alemanha é um estado de bem-estar social. Nem a Suécia cobra tanto imposto quanto o Brasil. Em outras palavras, nós cobramos tanto imposto quanto a Suécia, Noruega, Dinamarca e entregamos para o nosso próprio povo itens da mesma qualidade que a Venezuela, Serra Leoa. E aí, o que você faz agora? O L apenas. Ou o D, de Dionísio. Quando um dia eu me tornar presidente do Brasil, eu vou me candidatar. Meus amigos já sabem disso. Mas, quando eu me candidatar, eu quero o apoio de vocês. Esse é o projeto macroeconômico que eu ofereço para a nação. Caso vocês tenham alguma sugestão aí. Não é eu que fiz esse projeto. Foram os economistas Luiz Carlos Bresser Pereira. O pessoal odeia ele por conta quando ele se tornou ministro da Economia. Mas o pensamento dele mudou absolutamente, diametralmente desde então. É basicamente outro sistema econômico agora que ele apoia. Sustentado, inclusive, pelo o brilhante economista José Luiz Oreiro, Paulo Gala, inclusive que foi o que trouxe para o Brasil a tese da sofisticação macroeconômica, enfim. Procurem na internet artigos falando sobre isso, tudo bem? Enfim, até mais. Inclusive, antes de eu terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda para o meu amigo Henrique, que eu já estou prometendo um tempinho, mas eu esqueço, que ele está fazendo um artigo, ele fez um artigo, um pequeno acervinho de um artigo de acho que 20 páginas, mais ou menos, 15, 20 páginas, falando sobre o desenvolvimento da doutrina católica ao longo do tempo sob a perspectiva newmanista, ou seja, de São Newman. Então, eu vou deixar aqui nos comentários fixado a sinopse que ele mesmo fez para esta obra. Também vou deixar o meu e-mail, que é tanto o meu Pix quanto também o meu meio de comunicação, para que vocês falem, não, que eu quero adquirir essa obra. Então, vocês doam para mim, eu dou para ele. Acho que melhor, eu vou colocar logo direto o Pix dele na descrição. E em troca eu ofereço para vocês o PDF do acervinho que ele fez, tudo bem? Enfim, doem também pra mim, porque eu tô precisando. Poxa vida, como eu gosto de café, mas R$30 um café faz o L, seus imbecis. Vocês são cúmplices disso, total.